Partimos agora para mais uma edição do A Última Fronteira. Miguel Gonçalves, bom dia, está connosco a partir de Castelo Branco. Começamos a viagem espacial desta semana com novidades do nosso Sistema Solar. No nosso Sistema Solar e um bocadinho mais além, mas começamos de facto no nosso bairro planetário para dar conta. Em primeiro lugar, a Lua. Vamos até à Lua. Continuamos este namoro científico com o nosso único satélite natural e desta vez para dar conta de uma nova simulação que utiliza um supercomputador para tentar perceber a origem e a evolução da própria Lua. E o que é que fazem os supercomputadores em tudo isto? Bom, simulam. Isto é, temos uma teoria que para já é a mais aceite que tenta explicar a origem da Lua, que envolve a colisão de um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, de nome Theia, com o nosso próprio planeta Bebé, estas animações que estamos a ver, e essa colisão terá acontecido cerca de 150 milhões de anos após o nascimento do próprio Sistema Solar. E, portanto, diz a teoria que a Lua apareceu dessa colisão, os restos dessa colisão começaram a orbitar a Terra e, eventualmente, ao longo de muitos anos, ter-se-ão juntado para formar a Lua. Mas será que demorou mesmo assim tanto tempo? O que mostra esta simulação de computador é que pode não ser essa a história. Pelo menos a duração do tempo para a formação da Lua. E então o que nos diz o computador é: colocamos então na mesma esta simulação, Theia a colidir com a Terra e, ao contrário das simulações anteriores, que utilizavam uma simulação de partículas como dando a entender aquele material que foi o resultado dessa colisão, e as simulações anteriores conseguiam simular cerca de 100 mil a 1 milhão de partículas, ou seja, de restos dessa colisão. Esta super simulação leva-nos até a uma simulação que leva até 100 milhões de partículas. E então o que é que nos conta esta simulação? Diz-nos que, curiosamente, a Lua formou-se, se calhar, em apenas 3 horas. É o grande resultado desta simulação e, portanto, temos uma Lua que apareceu muito mais rapidamente, que se formou muito mais rapidamente do que todos os modelos, todas as simulações que nós tínhamos à disposição anteriormente. E isto é muito importante porque perceber a nossa Terra é também perceber como é que foi a dinâmica logo no início entre a Terra e a Lua. Como é que a Lua, com a sua massa, com o seu campo magnético primordial, interagiu também com a própria Terra. E, portanto, temos aqui uma nova ideia de uma formação de uma Lua muitíssimo mais rápida do que aquilo que nós pensávamos ou aquilo que os modelos diziam anteriormente. Mas vamos continuar na senda das colisões, porque a NASA anunciou os primeiros resultados, as primeiras medições do impacto da missão DART no asteroide Dimorphos. Em primeiro lugar, sossegar quem nos está a ver e ouvir lá em casa, não há nenhum perigo deste asteroide ou desta dupla de asteroides chegar à Terra devido a este impacto. Não, continua a mais de 11 milhões de quilómetros de distância de nós, mas estes resultados são muito curiosos. Nós sabíamos que antes do impacto, Dimorphos, que é um asteroide pequenininho que orbita um asteroide maior, demorava então cerca de 11 horas e 55 minutos a orbitar o seu asteroide maior. Agora sabemos, dados da NASA, que após o impacto, este tempo que o asteroide pequenininho demora a girar à volta do maior foi encurtado em 32 minutos. Ou seja, orbita agora, demora cerca de 11 horas e 23 minutos a girar à volta do seu asteroide maior. Ora bem, isto é um resultado surpreendente de certa forma. Para os cientistas da DART, um sucesso nesta missão era termos uma alteração na órbita de 73 segundos. Ora bem, nós estamos a falar de uma órbita muito mais curta, cerca de 25 vezes mais curta do que aquilo que eram algumas dessas previsões. Aliás, eu lembro-me que a previsão mais otimista apontava para uma alteração da órbita de 10 minutos. Pois bem, esta alteração então de 32 minutos diz-nos que se calhar a constituição deste Dimorphos, deste asteroide mais pequenininho, é se calhar diferente que aquilo que nós pensávamos. Será que a cratera que surgiu devido a este impacto é maior que aquilo que se esperava? Bom, isso é um dos objetivos que a missão ERA, da Agência Espacial Europeia, vai tentar descortinar daqui a aproximadamente 4 anos.
e do nosso sistema solar para outros sistemas planetários, vamos dar conta de uma investigação que também criou surpresa em astrónomos em todo o mundo e que partiu aqui do nosso país, de astrónomos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que anunciaram que em 2 Júpiteres quentes, ou seja, 2 planetas do tamanho de Júpiter, mas que orbitam muito próximo da sua estrela, demoram apenas 1 a 2 dias a girar à volta da sua estrela, eles conseguiram detectar, utilizando os telescópios do Observatório Europeu do Sul, detectaram na sua atmosfera o elemento químico bário. Ora, isto é uma descoberta absolutamente extraordinária. Quando nós olhamos para a constituição química dos planetas do Sistema Solar, por exemplo, Júpiter é sobretudo constituído na sua atmosfera por hidrogênio, hélio, amoníaco, um bocadinho de metano, mas está muito longe do nosso Sol e, portanto, não recebe tanto calor como estes Júpiteres quentes. Mas olhamos para os planetas mais próximos do nosso Sol, nomeadamente Vênus e a Terra, e nós encontramos atmosferas de dióxido de carbono, ou seja, carbono e oxigênio, encontramos nitrogênio, tudo elementos químicos, quer nestes planetas terrestres, quer nos planetas como o nosso Júpiter, tudo elementos químicos das primeiras 2 linhas da tabela periódica. Ora, o bário tem o elemento atómico, o número atómico 56, está mais ou menos ali a meio da tabela periódica. Como é que é possível termos um elemento químico tão pesado na atmosfera de um planeta destes Júpiteres quentes? Porque, sendo um elemento químico tão pesado, e estando a falar de planetas com também massas elevadas, estes elementos químicos pesados tinham tendência a migrar para o interior dos planetas e nunca estar nas suas atmosferas. E, portanto, os astrónomos são os primeiros a dizerem, os astrónomos do Instituto de Astrofísica são os primeiros a dizerem que não conhecemos ainda nenhum mecanismo que consiga explicar a existência de bário precisamente na atmosfera destes 2 exoplanetas. Mais mistérios extraordinários, neste caso, atmosféricos, num sistema planetário mais distante. Miguel, faltam 3 minutos para o final. Vamos falar da missão tripulada que partiu no dia 5 deste mês, a caminho da Estação Espacial Internacional e que leva mais experiências científicas que prometem mais conforto para a humanidade. É verdade. Foi na quarta-feira, dia 5, que tivemos mais uma missão tripulada da SpaceX para a Estação Espacial Internacional e, como é tradição, nós damos conta aqui das experiências científicas que vão ser realizadas nos próximos 6 meses. Muito rapidamente, os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional vão utilizar uma espécie de uma vestimenta chamada Cardio Breath, que é uma experiência da Agência Espacial Canadiana e que vai tentar perceber como é que o controle da tensão arterial funciona no espaço. E isso é muito importante porque, para missões mais alargadas, nós precisamos, obviamente, ter um certo controle sobre a nossa tensão arterial. E dizem os investigadores que esta investigação pode ser fundamental para melhorar a vida de pacientes idosos aqui no nosso próprio planeta. Depois, outra experiência vai criar células cardíacas a partir de células estaminais. É mais um passo para criar corações palpitantes, digamos assim, a bordo da Estação Espacial Internacional, porque as células que são cultivadas em microgravidade crescem de uma maneira tridimensional e diferentemente e mais rapidamente do que na Terra. E, portanto, poder construir células cardíacas percebe-se imediatamente a vantagem que isso é para viagens espaciais, mas também aqui na Terra, porque uma das outras experiências é a bioimpressão. É outra experiência que vai ser realizada nos próximos 6 meses, em que os cientistas vão criar, construir, através de bioimpressão, por exemplo, órgãos, tecidos de órgãos, para tentar aliviar também a escassez de órgãos que existe na Terra, porque lá está, em microgravidade é mais fácil criar órgãos, criar células e também com a ajuda de biotintas. Portanto, são tudo experiências com impacto mais tarde aqui na Terra. Por último, comportamento dos líquidos em microgravidade. Nós sabemos como é que os líquidos agem, se comportam em ambiente de microgravidade, com aquelas bolhas que nós vamos ver no vídeo a seguir. Esta experiência da Agência Espacial Japonesa vai tentar perceber como é que funcionam os líquidos em ambientes de gravidade semelhantes à Lua e Marte. Está bom de ver que isto vai ser fundamental para as próximas epopeias da humanidade na Lua e em Marte. Miguel, 30 segundos para o tema final. Olha, o meu querido amigo Mário Augusto, que me perdoa, mas trazemos aqui Hollywood e Cinema. É uma produção da Amblin e da Amazon que tem o nome Goodnight Hopi. Ou seja,
é o filme que demonstra aquilo que foi a epopeia da missão Opportunity, do rover Opportunity, que foi pensado para durar apenas 15 meses, mas que durou vários anos e que se tornou um caso de amor científico, mas também de ligação com a própria sociedade. E agora Hollywood lembrou-se então de fazer um filme de homenagem a tudo o que foi esta missão, que mistura os cientistas, os engenheiros, toda o manancial de engenharia e de também carinho entre a Terra e Marte, entre os controladores da Terra e Marte. Obrigada, Miguel, e um bom domingo. Até à próxima.